Fala galera do X, e aí, como é que estão as coisas? Legal, legal, legal. Vamos lá. Olha só, hoje nós vamos falar de um assunto importante, que seria ali a questão da trigonometria no triângulo retângulo. Ah, Fernando, mas eu dei uma pesquisada e eu vi que não tem tanta questão de relação trigonométrica no triângulo retângulo nas questões do Enem. Por que você vai trazer esse assunto agora? Bela questão, meu garoto. Olha só, nesse momento, nós temos que pensar em vários aspectos, né? As relações trigonométricas no triângulo retângulo vão te ajudar muito em geometria espacial, vão te ajudar as questões envolvendo física de plano inclinado, que possivelmente o Tetão até possa tenha falado com vocês, ou vai vir a falar. Então, é delicado falar, tem pouca incidência, eu não vou falar dessa matéria. Ela é extremamente importante e eu não poderia ignorá-la, tá? Então é por isso que nós vamos falar dela hoje. Mesmo porque existem infinitas aplicações para ela. E sabemos que o Enem gosta muito de aplicações. Então, não podemos perder essa oportunidade, tá certo? Depois de assistir esse vídeo, não deixe de fazer os outros exercícios da lista. Em breve teremos um encontro ao vivo para tirar as dúvidas. Então não esqueça, faça os exercícios. Anotem suas dúvidas. Encaminhem para o WhatsApp do X avisando quais são as dúvidas para que a gente possa providenciar essa aula tirar dúvidas. Combinado? Então beleza. Vem comigo. Se o slide mudar, ajuda, né? Ah, eis que muda o slide. Olha só. E aí, né? Lembra que eu falei para vocês de aplicação? A aplicação da trigonometria? Então, aí algumas aplicações. Olha só. Quando a gente fala de aplicação da trigonometria, uma das aplicações mais famosas na astronomia, tá? Onde a gente utilizou, né, nesse caso aqui, não foi para medir, a primeira utilização não foi nem para medir a distância entre dois satélites, porque não tinha satélite, não tinha tecnologia na época. Trigonometria foi utilizado para medir o raio da Terra, pessoal. O raio da Terra. Imagina que legal, né? Aí você fala assim, poxa, mas a pessoa usou isso antes de tudo quanto é coisa tecnológica que poderia aparecer? Isso. Exatamente. Aristóteles fez a medida do centro da Terra e errou por um percentual muito pequeno, fazendo uma distância ali entre duas cidades, né? E calculando ali a sombra. Muito legal. Vale a pena pesquisar sobre isso. Depois eu posso até mandar um link para vocês. Mas é bem legal, né? Então, assim, medir distâncias inacessíveis é possível se fazer com trigonometria, tá? Determinar a altura dos morros. Olha, se você tem uma distância aqui, você consegue calcular, tá? Essa altura de um morro, de uma pirâmide, qualquer coisa do tipo, usando o ângulo, tá certo? Então é importante que você entenda que essas aplicações, elas são diversas. Eu não sei se vocês já viram, às vezes, na beirada da estrada ou na cidade, quando está tendo obra, um pessoal com umas maquininhas amarelas, elas parecem uma máquina de fotografia, as antigas. Aquilo lá é um dos aparelhos que o pessoal da topografia, né, e o engenheiro agrimensor utilizam, que é o teodolito, para fazer medidas de distância. Tá certo? Mais um item aí que vocês podem pesquisar. A construção civil também. E aí eu chamo a atenção para vocês nessas duas situações aqui, ó. Acessibilidade, tá certo? Que é um tema importante. Então imagine, eu não posso construir uma rampa extremamente inclinada para que a pessoa utilize cadeira de rodas. Afinal, o que acontece? Isso se chama acessibilidade. Acessibilidade é dar oportunidade para as pessoas acessarem o que elas quiserem sem depender de uma das outras. Então, não dá para fazer uma rampa extremamente inclinada, né? E quando a gente fala de carro, também tem um limite de inclinação, tanto para ruas, tá certo?
quanto para você colocar uma rampa para subir. No caso aqui, nesse exemplo, parece uma rampa subindo, provavelmente para uma balsa, né? Alguma coisa do tipo. Não dá para identificar plenamente nessa imagem, mas é um dos itens, né? Tem algumas cidades no nosso país que parece que eles não olharam muito bem esse percentual. Ruas extremamente inclinadas, na verdade. Mas vamos lá. Olhando um triângulo retângulo, o que o triângulo retângulo tem de especial? Primeiro, a identificação aqui, ó, desse ângulo de 90 graus, tá certo? O segundo ponto, enfim, vamos marcar aqui os pontos A, B e C. Então, tem um triângulo ABC, retângulo em A, tá certo? E aí nós temos a nomeação dos lados, ó, oposto ao ponto A, nós temos o Azinho marcando a medida deste lado, o Bzinho marcando a medida oposto ao ângulo B e outra aqui em relação ao vértice C, tá certo? Vamos marcar um ângulo aqui, vamos chamar esse ângulo de alfa. Então, o ângulo alfa é o ângulo também conhecido, pessoal. Vou até escrever aqui para vocês, ó. Também pode ser representado como sendo o ângulo ABC e o chapéuzinho aqui no B, tá certo? Então, a gente sempre faz linha vértice a vértice, deixando no centro o ângulo, né? Aonde está o ângulo. Se eu estivesse falando do ângulo A, por exemplo, eu poderia falar que é o ângulo BAC. Aí eu deixo o Azinho aqui, tá bom? Beleza. É circunflexo, tá? Aquela outra redondinha é o arco. Aí é quando a gente está falando da circunferência. Bom, esses lados desse triângulo retângulo recebem nomes especiais, né? Então, a famosa hipotenusa, tá? É o maior ângulo do triângulo retângulo e é importante que a gente entenda que ele sempre está oposto ao ângulo de 90 graus, tá certo? Nós temos o cateto adjacente. O cateto adjacente, pessoal, ele é vizinho do ângulo que está sendo observado. Então, ele é adjacente em relação ao ângulo alfa, tá? Não é em relação a qualquer ângulo, é em relação ao ângulo alfa que aqui está. E nós temos o outro cateto chamado cateto oposto. Ele é oposto em relação ao quê? Em relação ao ângulo alfa também. Então, ó, oposto a alfa, tá certo? E adjacente a alfa. Então, dessa maneira, eu consegui nomear todos os lados desse triângulo. Ah, Fernando, mas e se eu estivesse olhando o ângulo que está lá em cima, né? Lá no C? Olha, aí você tem uma relação um pouquinho diferente. Por quê? Quem é adjacente vira oposto, quem é oposto vira adjacente. Então, sempre, tá? Sempre verifique para qual lado o ângulo está olhando. O lado que ele está olhando é o cateto oposto. O que está do ladinho é o adjacente, vizinho. Esquece não. Então vamos falar das razões trigonométricas. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar delas, então vamos lembrar apenas rapidamente aqui, ó. O seno alfa, não, desculpa, que nós estamos usando o ângulo θ. Seno de θ, chamado de cateto oposto sobre hipotenusa. Então, θ, ó, cateto oposto sobre hipotenusa. Essa é a relação, a razão chamada de seno. Repare que está aqui, ó, seno, né, representado pela letra SN, θ. Não existe simplesmente seno igual, tá? Sempre precisa ter identificação do ângulo aqui, tá certo? Mesma coisa com o cosseno, a única coisa que o cosseno é o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, se eu quero calcular o cosseno de θ, eu vou usar aqui cateto adjacente pela hipotenusa. E o último caso que não usa a hipotenusa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que determina a nossa tangente,
tá bom? Então, ó, seno de θ é CoH, cosseno de θ H e tangente de θ coca, beleza? CoH, KH, coca, beleza? Cateto oposto sobre cateto adjacente, cateto oposto, hipotenusa, cateto adjacente e hipotenusa. E aí pergunto, e aí, como eu sei qual que eu vou usar? Tem que ficar atento ao problema, atento ao problema, para que você não se perca, não se perca. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós estamos aí uma simplificação das informações, tá certo? Nessa simplificação, energia, eis que surge a luz novamente. Olha só, simplificando, dado o triângulo ABC, tá? Aí ele chamou de C a hipotenusa e está falando em relação ao θ. Você está falando em relação ao θ. Ó, em relação ao ângulo θ, vizinho. Esse é o cateto adjacente. Ó, oposto, de frente. Esse é o cateto oposto. E oposto ao ângulo de 90, essa é a hipotenusa. Tá certo? Então, ó, seno θ, cateto oposto, B sobre C. Cosseno θ, A sobre C, adjacente sobre hipotenusa. E a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu vou fazer uma proposta aqui, ó. Vou completar esse slide, ó. Vou chamar esse ângulo aqui de beta. Poxa, se eu quiser escrever o seno de beta, pessoal, quem que vai ficar aqui? Quem que vai ficar aqui? Cateto oposto de beta. Ó, cateto oposto de beta é o que está de frente para ele, ó. De frente para ele. Vou apagar os meus outros riscos aqui, ó, para não gerar confusão para vocês, mas vamos apagar essa setinha para vocês não se perderem, não é? Olha só, a hipotenusa é a única que não muda, né? A hipotenusa não muda, mas olha só, esse cara agora está fazendo papel de cateto oposto em relação ao beta, não é? E esse cara aqui faz o papel de cateto adjacente em relação ao beta. Então, o que, que muda? O seno de beta, ele vai ser cateto oposto A sobre a hipotenusa C. E o cosseno? Ah, o cosseno de beta. Cosseno de beta vai ser B sobre C. Perceba que o seno muda, porque a hipotenusa é a mesma, não é verdade? E a tangente? Ah, a tangente é diferente. Olha que legal, tangente de beta vai ficar A sobre B. Inverteu, tá certo? O que eu quero que vocês prestem atenção? Fica atento. Olha só essa relação aqui, ó. O seno de θ e o cosseno de beta, eles são iguais. E esse cosseno e esse cosseno também são iguais. Se liga que na próxima aula a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar um pouquinho de funções trigonométricas. E aí vai ficar claro para você aqui uma relação muito importante. Ângulos que somados dão 90 graus implica que isso aconteça. Olha só, e eles formam 90 graus? Sim, formam 90 graus, porque olha só, se aqui eu tenho 90, θ mais beta completam os outros 90 que faltam para completar 180 graus no triângulo. Muito bem, garoto! Vamos falar agora de ângulos notáveis, para a gente não se estender demais. Nós usamos no triângulo retângulo, normalmente, ângulos notáveis 30, 45 e 60. E esses ângulos são importantes e são notáveis por qual sentido? São fáceis de construir e, normalmente, eles não são fornecidos nos vestibulares. Então, nós precisamos conhecer. Então, nós vamos olhar aqui rapidinho e eu vou ensinar um jeito de vocês lembrarem deles. Olha só, esse aqui é um triângulo equilátero, pessoal. O triângulo equilátero, o que ele tem de especial? Ângulos de 60 graus. Ó, é fácil construir um triângulo equilátero,
Pega 3 palitos de sorvete e forma. Olha, chupa aí 3 sorvetes e monta um triângulo equilátero. Tá certo? Então é fácil de fazer, fácil de construir um ângulo de 60. Aí se eu traçar uma altura aqui, traçar uma altura, eu estou dividindo ele exatamente no centro. Então, significa que eu vou ter um ângulo de 30 graus? Perfeito. Essa altura é a bissetriz. E aí eu tenho o ângulo de 30 também construído. Perceba que no alto do vídeo aqui, ó, foi destacado para você a altura. L raiz de 3 sobre 2. Aqui é L, ali embaixo vai ser L sobre 2. Se você aplicar um tilpite, Pitágoras aqui, ó, hipotenusa ao quadrado é igual a um lado ao quadrado mais o outro ao quadrado, tá certo? Ao isolar o H, você vai encontrar L raiz de 3 sobre 2, que é essa altura aqui. Esse cara, L raiz de 3 sobre 2, vocês vão usar demais em geometria espacial, tá certo? Vão usar demais em geometria espacial. Bom, vamos seguindo. Aqui, ó, o destaque do triângulo equilátero, tá certo? Com o ângulo aqui, então, D60 e o ângulo D30, certo? Fácil de construir, então. E aí o quadrado. Um quadrado ABC, D. E aí, quem que é a diagonal? A diagonal vai formar 2 ângulos de 45. E aí, ó, esse é um outro resultado importante. Se você calcular Pitágoras aqui, ó, D quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, você vai ter D quadrado igual a 2L ao quadrado. Ao tirar a raiz quadrada dessa coisinha linda aqui, nós encontraremos que a diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Esse é um resultado importante também que você vai usar bastante. Se você lembrar dele, vai te facilitar muita coisa. Ângulos de 45, porque eu tenho que fazer 180 no triângulo. E lembre que esse lado é igual a esse. Logo, o triângulo é isósceles. Os ângulos da base são iguais. Se aqui é 90, me falta 90 para dividir aqui para os dois, porque é um triângulo isósceles. Eis que chega a nossa famosa tabela, 30, 45 e 60. Vamos lá, olha só. Eu vou preenchê-la aqui e aí nós vamos discutir um pouquinho. O que eu quero que vocês percebam? Lembra que eu comentei daquela questão de quando os ângulos somados, 60 mais 30 dá 90? Olha só, o seno de 30 e o cosseno de 60. 45 mais 45 dá 90, então eles também precisam ser iguais. E o mesmo vai acontecer aqui. 30 mais 60 dá 90, então eles também são iguais. Raiz de 3 sobre 2. Tcharam! Aí. E aí, olha só como é que funciona essa parada aqui. Vamos pegar o apontador aqui. Apontadora laser. Olha lá. Regrinha, para formar essa tabela, para você não esquecer, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Aí vem a raiz no 3 e no 2. Ei, a tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pegou? Pegou? Então, olha lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Aí vem a raiz no 3 e no 2. Ei, a tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pegou? Faz isso, você não vai esquecer. Você vai lembrar dessa tabela e você vai resolver qualquer exercício de 30, 45, 60. Fernando, e se for outro ângulo? O exercício vai trazer para você e você vai garantir o ponto. Beleza? Olha só que coisa aqui, ó. O exercício que caiu num livro quando você aprendeu isso pela primeira vez, então eu só estou lembrando isso para você, só para ficar divertido. Veio a ventania e tombou a árvore. Pá. E aí, atinge a casa ou não? Atinge? Não atinge? Ah, pessoal, atençãozinha aqui, né, ó. Rapidinha, ó. Ó que coisinha bonita, ó. Que ângulo que é esse? 45. Isso aqui é um ângulo de 90. 45 graus, aqui também tem que ser 45 graus, certo? Esse cara aqui é a hipotenusa.
45, 45, temos um triângulo isósceles, esse lado é igual a esse lado. Então, se essa árvore tombar, o máximo que ela vai ter vai ser 20 metros. Então, o máximo que ela vai fazer, ela vai encostar aqui, né? Essa é a ideia desse problema. Bobinho, né? Mas é só para a gente esquentar um pouquinho. Vamos pensar nisso aqui agora. Ó. Eu tenho uma escada aqui apoiada na parede. Ela está formando um ângulo de 30 graus, tá certo? Com o solo. E está ali apoiada. Ela tem 12 metros, tá bom? E aí a pergunta é, qual que é a altura do prédio? E aí vem naquela questão que nós conversamos. Como é que eu sei se eu usar seno, cosseno, tangente? Vamos pensar? Olha só, o que eu quero descobrir? O H. O que o H é em relação ao ângulo de 30 graus? Eu escolhi esse. Poderia ter escolhido o outro, tá? Mas eu tenho que escolher um. Esse 30 graus aqui, o H é cateto oposto. Está de frente. E o 12, quem que é? O 12 é a hipotenusa. Como é que eu sei? De frente para o 90. Bom, cateto oposto e hipotenusa, se a gente revisitar, a gente vai lembrar. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, eu vou usar o seno. Então, seno de 30 graus é cateto oposto, que é H, que é o que eu quero descobrir, sobre a hipotenusa, que vale 12. Vou até escrever aqui, ó, IP, tá? Para você não confundir com o H daqui do exercício. Seno de 30 graus, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, meio. Então, esse H sobre 12, multiplicando em cruz, temos que 2H é igual a 12, e com isso o H vale 6 metros. Então, eu posso falar que a altura aqui, tá, a qual está apoiado o prédio, tem 6 metros. Fechou? Olha que coisa tranquila e simples. Aí, se eu tivesse usado o 60, eu ia errar? Em hipótese alguma. Por quê? Porque você ia fazer que se você utilizasse esse cara, o que você quer descobrir seria cateto adjacente e hipotenusa. Sendo assim, você ia usar cosseno de 60, que também vale meio. Ia dar certo? Tá vendo? Maravilha. E aí eu vou discutir com vocês 2 probleminhas da lista. E os outros eu vou deixar para vocês. Fechou? Olha só. O exercício 4 na lista pede para analisar a figura. Aí ele falou, um avião está voando paralelamente ao solo, conforme demonstrado na figura. Marcelinho, conhece Marcelinho de Serrano? Cuja distância dos olhos até o solo é 1,5 m. Marcelo não é muito alto, né? Então, por isso que a gente pôs 1,5 m. Avista o avião com um ângulo de visão de 30 graus. Olha só, esse ângulo de visão oferecido de 30 graus, ele está aqui, ó. 30 graus. Tá bom? Neste momento, a distância do avião ao solo é igual a. Então, ele quer essa distância aqui, ó. Tá? Mas o que a gente vai tentar descobrir primeiro é essa medida. Bom, eu tenho aqui. Esse 10 é o quê? Ó? Hipotenusa. O que eu quero descobrir é o quê? Cateto oposto. 30 graus. O que eu vou fazer? Seno de 30 graus é igual cateto oposto sobre hipotenusa, que é o 10. Tá certo? Quanto que vale o seno de 30? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Meio, você já guardou. 2x é igual a 10, x é igual a 5. Fernando, tem uma alternativa 5 ali, né? Eu marco ela? Não. Por quê? Porque o 5 é só esse espaço aqui, ó. Tá? Até aqui. Tem o espaço aqui, ó, entre a visão do Marcelinho e o solo, que é 1,5 m. Então, a altura procurada, será de 5 mais 1,5, e sim 6,5, tá? Pessoal, esse avião aí é um avião de brinquedo, tá certo? Porque o avião não vai estar sobrevoando a 6,5 metros do chão.
tá certo? Mas é para que você tenha uma ideia. E aí eu vou voltar rapidinho, ó. Sei que o nosso tempo está ficando longo, mas olha só. Aqui lembra que era 30 graus? E aí você viu que o cateto oposto valia 6, a hipotenusa 12. Aqui a gente tinha 30 graus, cateto oposto deu 5, a hipotenusa 10. Você percebe? Sempre que é 30 graus, o cateto oposto é metade da hipotenusa. Ou a hipotenusa é o dobro do cateto oposto. Fica atento. Você economiza tempo com isso. Tá bom? Então vamos marcar aqui, ó, alternativa D. E aí, esse cara é um clássico. Por que ele é um clássico? Olha só. Ele quer aqui, ó, a altura aproximada em que se encontrava o balão. Então ele está pedindo isso aqui, ó. Nem vou ler o enunciado. Nem vou ler o enunciado, vou deixar isso para você. Para o vídeo agora e leia o enunciado. Beleza. Agora que você pôs o play de novo, ó. No data do acontecido, duas pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 quilômetros, então estava aqui, e vendo a 60 graus. Outro estava a 5,5 km da posição vertical, tá? Que é a soma total aqui, alinhada com a primeira, e ao mesmo sentido, conforme vê a figura, sobre um ângulo de 30. Pessoal, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Vamos lá na geometria, ó. Camari, ó. Quanto que mede esse ângulo aqui? Ah, para completar o ângulo raso, 120 graus. 120 mais 30 dá 150. Para completar 180, falta 30. Olha, esse triângulo aqui, ó, é isósceles. Então, aqui mede 3,7 também. Então, agora a gente olha só esse triângulo, tá certo? Ó, cateto oposto sobre hipotenusa, ou cateto oposto sobre cateto adjacente, você escolhe o que você quer, tá? Você escolhe. Escolheu? Beleza. Então, olha lá, ó, cateto oposto. Então, eu vou aplicar aqui, ó. Eu vou aplicar tangente, só para ser diferente, ó. Tangente de 60 graus é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente, ó. Oposto, cateto adjacente. Poderia usar o 30 graus aqui? Pode usar o 30 graus. Vai ter uma diferencinha aqui de aproximação, tá? Foi um pouquinho grosseira essa aproximação aí. Bom, x sobre 1,8, quanto que vale a tangente de 60? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Aí vem a raiz no 3 e no 2. Tangente diferente, raiz 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Vale raiz de 3. Vou pôr 1 aqui. X é igual a 1,8 raiz de 3. Pessoal, esse exercício ele se diferencia um pouquinho. Por quê? Porque ele não trouxe o valor aí aproximado da raiz de 3, que normalmente a gente tem o resultado com a raiz, tá? Entre as alternativas no Enem. Então, fique tranquilo sobre isso. E também porque quando você tem um problema como esse, normalmente, se você não tem a aproximação, o exercício deixa a alternativa com raiz. Tá? A aproximação de raiz de 3 é mais ou menos 1,7, tá? Então, se você fizer o produto, você vai encontrar aí aproximadamente, tá? Esse valor de 3,1, tá bom? Raiz de 3 é mais ou menos 1,71. Se a gente multiplicar isso por 1,8, né? Nós vamos encontrar 3,07, tá bom? Aproximadamente. Então, o mais próximo é o 3,1, tá bom? Ó, 1,8 vezes 1,7. 7 vezes 8, 56. 7 mais 5, 12. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. 6, 0 vai 1.
duas decimais, 3,06. O mais próximo é 3,1, tá bom? Mas fiquem tranquilos, que é bem provável que você encontre alternativas com respostas como essa. Fechou? Pessoal, quero muito que você vá até lá, faça os outros exercícios e me encha de pergunta na próxima aula ao vivo. Combinado? Beijão. E olha só aqui, ó. X raiz aqui, ó. X da questão. Tamo junto, pessoal. Grande abraço.